Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, essa com o tema O Ciclo do Fósforo. Bom, começando o panorama geral sobre o fósforo e a importância dele para os ciclos biogeoquímicos, o fósforo é um elemento essencial encontrado nas macromoléculas humanas, por exemplo, a bicamada fosfolipídica que eu coloquei aqui, que é da onde as células tiram energia e proteína para metabolizar seus compostos, e de outros organismos também, incluindo o DNA. E o DNA está presente em todos os seres vivos, né? Então a gente consegue imaginar um pouquinho qual é a importância do fósforo, nesse caso do nucleotídeo do fosfato, junto com a pentose e a base nitrogenada, para compor o DNA que compõe todos os organismos vivos do planeta. O ciclo do fósforo é lento quando comparado aos outros elementos com os seus ciclos biogeoquímicos. E o fósforo, na maior parte que existe na natureza, está na forma do íon fosfato PO4 3-. Esse íon é composto por um átomo de fósforo, 4 átomos de oxigênio e um átomo de hidrogênio, sempre disposto a fazer ligações com outras moléculas por estar negativamente carregado. Aqui eu coloquei duas fotos que exemplificam o fosfato em diferentes estados de oxidação. Esse da rocha maior mais avermelhado e o outro e a outra foto com outros pedacinhos de fósforo em um tom mais esbranquiçado. O fósforo, como ele deriva das rochas e tendo seu ciclo muito mais lento do que os outros elementos na natureza, ele é o mais escasso e considerado nutriente limitante nos ecossistemas marinhos. Semelhantemente ao nitrogênio, é um elemento comum em fertilizantes, abre parênteses NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que geram a eutrofização em contato com o ambiente aquático, mas isso vai ser explicado um pouquinho mais lá para frente. Bom, como eu mencionei antes, os compostos de fosfato são encontrados em rochas sedimentares e, como sofrem intemperismo, a lixiviação leva o elemento para as águas superficiais e para os solos. Aqui nessa imagem eu coloquei um exemplo do ciclo do fósforo, e começando com a árvorezinha, que lembra que eu comentei que o fósforo está presente em DNA e membrana fosfolipídica de organismos vivos. Então, quando eles morrem, eles passam pelo processo de decomposição, ou quando são consumidos por por consumidores primários, como essa vaquinha aqui, através de urina, de excreção, de morte dos animais, passam pelo processo de decomposição por fungos e bactérias e acabam no solo. Além disso, o fósforo pode vir para lagos, para o sistema aquático, através da lixiviação e também excrementos de organismos, e sendo aprisionado pelo solo. Daí, através da meteorização de rochas, ou seja, erosão de rochas, desgaste mecânico das rochas, o fósforo fica liberado no ambiente novamente, para que as plantas possam utilizá-lo como nutriente para sintetizar seus compostos orgânicos. Quando o fósforo não está sendo assimilado pelos organismos, ele fica aprisionado na rocha. E aí ele é incorporado em rochas sedimentares e os levantamentos geológicos movem essas rochas pelos ambientes terrestres, ou seja, quando ocorre algum evento tectônico ou quando tem, enfim, quando se passa o tempo ali, o fosfato vai passando por diversos estágios de oxidação, então ele vai mudando sua composição e demora para aparecer de novo no ciclo. Por isso que ele é considerado um dos nutrientes limitantes no ambiente. Bom, aqui está o ciclo do fósforo representado de maneira diferente, abrangindo outros compartimentos. Acho importante salientar que o fósforo não existe na forma gasosa, diferentemente do carbono e do nitrogênio. Ele só existe no íon fosfato, mas não que ele só existe, mas é a forma mais abundante e é a que existe nas rochas, que é a principal fonte. Então, aqui, ó, acontece a lixiviação e extração mineira de fosfato, tem a fertilização, representada aqui nessas montanhas, que vem para essas frutinhas aqui embaixo.
A fertilização, a gente usa fertilizantes de NPK para, né, crescer as plantas, e aí as plantas são consumidas por animais aqui representados pelos coelhinhos, que se alimentam das frutas contendo fósforo e excretam excrementos que contêm fósforo. Daí o fósforo entra para o solo, depositando, e aí esse solo é erosionado. Aqui no meio do esqueminha tem uma palavrinha chamada erosão. E essa erosão, ela pode lixiviar fósforo para o mar, que também é aproveitado pelo plâncton e pelos peixes, que pode ser decompositado através da ação microbiana ou aflorado por processos hidrodinâmicos. E, além disso, o fósforo ele é um importante composto do guano, que é uma excreção das aves marinhas. Então, é um importante meio de você transportar o fósforo em locais diferentes por causa do transporte das aves, porque elas migram longas distâncias e excretam em lugares diferentes. Como eu mencionei anteriormente, o fósforo é considerado nutriente limitante durante o processo de biossíntese, ou seja, durante a formação de microalgas no ecossistema marinho. As algas necessitam de carbono, nitrogênio e fósforo na proporção 106, 16 e 1. Então a gente vê através dessa proporção que se não tem o fósforo, o processo não acontece. Quando há eutrofização das águas, o fósforo deixa de ser um nutriente limitante, ou seja, aquela proporção pode ser seguida e as algas se reproduzem em alta velocidade. Isso porque, se num ambiente normal, entre aspas, bom, sem a interferência antropogênica, né? A concentração de fósforo é baixa, então as microalgas se reproduzem em determinada taxa. Se você tem muita concentração de fósforo, de repente as microalgas se encontram uma abundância do que elas sempre procuravam, sabe? Que é o fósforo. Então elas só vão aproveitar e se reproduzir loucamente, que é chamado bloom de microalgas. Só que essas microalgas, quando elas morrem, elas viram matéria orgânica, né? E passam por um processo de decomposição que libera CO2 no ambiente e retira o oxigênio. Então, o ambiente que antes era fértil, ou seja, que pôde proporcionar o bloom de microalgas, ele se torna anóxico, ou seja, sem oxigênio, então os organismos acabam morrendo. E aí, além dos organismos morrerem, você aumenta a turbidez da água e impede que novas microalgas realizem fotossíntese.